Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos encontrado, pois o Deus o havia arrebatado. 65 anos, só ouvindo as histórias de Adão, ele pensou um belo dia, sabe de uma coisa, eu quero ter as minhas histórias. E aí ele começou a andar ele com Deus. Imagina 300 anos andando com Deus. Deus falou, olha, eu gosto tanto de você, Enoque, que eu quero te levar para minha casa. Eu quero te levar para o céu. Você não vai precisar morrer, não vão fazer funeral para você, não vai ter enterro, você já vai subir. A gente dá um novo corpo quando você chegar lá em cima, te glorificamos, né? Então, olha que fantástico foi essa experiência de Enoque. Então, se eu não estiver aqui semana que vem, talvez, até o final do jejum, eu não vou estar, é verdade, eu vou estar de férias, né? Aí a galera vai pensar, nossa, será que o pastor foi mesmo? Ou das duas, uma. Ou eu vou estar em Franca, no interior, curtindo minha mãe, meus avós, né? Com meu filho. Ou eu vou estar arrebatado. Mas o que eu quero dizer é que essas experiências com Deus, o face a face, é para todos. Não é só para um, só para outro, só para o queridinho de Deus. Não, todo mundo. Todo mundo que desejar. Não espere Deus vir até você. Dê você o primeiro passo. No sonho de Jacó, né, nós falamos um pouco sobre o sonho de Jacó, só queria dar uma pincelada no sonho que ele teve, que ele botou sua cabeça numa pedra, ele dormiu, ele sonhou, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para um novo lugar, uma nova aventura, e ele sonhou com Deus, ele sonhou com um sonho fantástico, que ele viu uma escada, e nessa escada, anjos subiam e desciam dela, e era uma escada que conectava a terra no céu. Escada, para que serve uma escada? Para subir e descer. A escada é um acesso. Se tivéssemos um outro andar aqui em cima, sem uma escada não ia conseguir chegar, certo? Então, a escada, ela representa acesso. E nesse caso, no sonho, acesso ao céu. Então, toda escada foi feita para isso. Então, essa escada do sonho de Jacó se chama Jesus Cristo. E você tem acesso a essa escada, você tem acesso a Jesus e você tem acesso ao céu. Ou seja, se a escada é feita para subir e descer, eu tenho que subir com as minhas dúvidas e descer com as minhas soluções. Eu tenho que subir com as minhas necessidades e descer com as provisões. Provisões celestiais. Eu subo com os meus problemas e Deus me dá as soluções. É assim que funciona. Eu subo desesperançoso e eu desço cheio de promessas de Deus. Eu subo desanimado, mas eu desço entusiasmado. Amém? É isso que Deus quer de nós. Nós usamos essa escada, fazemos esse acesso. Vamos até o céu. Esse jejum também nos promove e nos ajuda a aguçar mais nossos ouvidos para que a gente possa ouvir melhor a voz de Deus e ter mais respostas que a gente está esperando. Amém? Então Deus quer mais que um encontro contigo, Ele quer andar com você. O segredo de todos os homens de sucesso na Bíblia está no nível de intimidade que eles tinham com Deus. Então uma coisa interessante é como é andar com Deus, né? Eu saio andando na frente, fazendo tudo que eu sinto, tudo que me dá na telha, e depois eu chego, Deus, vai limpando aí, cara, preciso de ajuda, né? Igual meu filho sempre faz isso, né? Ele faz lá o número 2 e ele grita, pai, terminei, vem me limpar, né? Agora a gente está aprendendo, ensinando ele a limpar sozinho, né? Tem sido uma aventura. Mas o interessante aqui é que a gente faz isso, a gente acha que está andando com Deus, mas na verdade a gente está na frente de Deus, fazendo coisa errada e pedindo para Ele limpar, né? Mas andar com Deus não é assim. O que diz Salmo 23? Põe lá para nós, Léo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor anda na frente, do lado ou atrás das ovelhas? Na frente. Ele anda na frente, ele as chama pelo nome, ele chama as ovelhas e a ovelha só reconhece a voz do pastor. Eu sei disso porque lá onde eu morava em Curitiba, tinha um parque perto da minha casa, e a gente ia muito no parque andar, eu ia com meus pais, e tinha um cara que levava as suas ovelhas para pastar no parque. E eu sei que eu e minha mãe chegamos lá, fomos conversar com o cara, e minha mãe ficou chamando as ovelhas nem tinham para minha mãe.
Nem dava ouvido. Minha mãe falava, chamava, tentava, né, jogar um negocinho para ela, ela nem tinha um. Aí quando o pastor chamava, todas vinham e seguia o cara. Né? Então, o caminhar com Deus é Ele me guiando. Amém? É Ele na frente. É Ele minha prioridade. E olha o que diz Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Continua aí. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele me guia. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me protegem. Então quando eu ando com Deus, mesmo que eu passe por momentos de dificuldade, Ele está ali. Eu não vou ter medo do perigo, eu não vou ter medo da adversidade, eu não vou ter medo, porque Ele está ali do meu lado, Ele está ali comigo. Então, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus ainda gosta de fazer uma, né? Aqueles que, né, não acreditavam em você, que desejavam o seu mal, Deus ainda te exalta e fala, olha o que eu faço com meu filho. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Então, na presença de Deus, no andar com Deus, existe a abundância do óleo de Deus, né, a capacitação de Deus para você fazer novas coisas, você não ficar enferrujado, nada pior do que algo enferrujado, né? O óleo de Deus faz com que tudo flua na sua vida. Que mais? Faz transbordar o meu cálice, eu vou ter mais do que suficiente. Que mais? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Demais, hein? Eu amo esse salmo é fantástico. Então a gente vê o que acontece quando a gente anda com Deus, né? É demais. Ele nos leva a lugares fascinantes. Então, a vida é muito curta para não andar com Deus. Então eu não posso me dar o luxo de não andar com Deus. Porque a vida é muito, eu vou perder muita coisa boa, a vida passa muito rápido. Então quanto antes eu começo a andar com Deus, o melhor de Deus eu vou viver nessa terra. Amém? Então, todos que andaram com Deus tiveram aventuras incríveis. Nós vimos a aventura de Enoque, né? Foi direto para o céu, imagina que incrível. Experienciaram milagres, viram a grandeza de Deus e foram extremamente abençoados. Eu queria falar sobre mais dois carinhas aqui, três carinhas, vamos falar um pouquinho mais de Enoque, e depois vamos falar de mais dois carinhas aqui que andaram com Deus e foi extremamente impactante para eles. Esses três caras estão no hall da fé da Bíblia, no livro de Hebreus, fala sobre os heróis da fé, e nesse hall da fé, hall de heróis, Enoque está lá, Noé está lá e Abraão está lá. Vamos falar um pouquinho desses camaradas, um pouquinho de novo sobre Enoque. Olha que interessante, nós lemos Gênesis 5, 22, mas o que diz Hebreus 11? Põe lá, Léo, para a gente, por favor. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Tem o próximo aí? Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha... O que Enoque fez? Você só consegue agradar a Deus se você andar com Ele. Porque quando você anda com Ele, você aprende a conhecê-lo. Então é difícil você agradar quem você não conhece, não sabe os gostos. Você não sabe do que a pessoa gosta. Então fica mais difícil. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando eu aprendo a alegrá-lo, Ele me fortalece. Eu tenho força, né? Eu não sei assim como foi na sua criação, na sua família. A maioria das pessoas, eu creio que é assim. Quando eu era criança, crescendo, já na pré-adolescência, meu pai não precisava falar comigo sobre o que eu fazia de certo ou errado. Era só olhar. Ele dava aquele olhar que eu já entendia tudo. Era para parar de fazer, era para eu ficar quieto, tinha o tipo do olhar, o tipo da sobrancelha que ele fazia, né? Já entendia que ali era para eu ir para o meu quarto dormir, porque a convivência te faz, não é? Conhecer a pessoa. E a convivência com Deus, você vai aprender o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, e vai ficar muito mais fácil para a gente viver uma vida de obediência a Ele. Porque nós temos a capacidade de alegrar a Deus ou entristecer a Deus.
Nós vamos ver agora a história de Noé. Noé foi um cara que viveu numa sociedade extremamente corrompida. E a nossa hoje? Onde se é muito fácil se corromper. É igual hoje? Mas Noé era um cara diferente. Mesmo no meio de uma sociedade corrompida, a Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Eu fiquei pensando, mas como que o cara conseguia ser justo e conseguia ser íntegro numa sociedade tão corrompida como era da época de Noé? Como que um cara consegue ser um fiscal que trabalha lá na alfândega e ser justo e ser íntegro? Como que um cara que trabalha numa oficina mecânica, onde todo mundo fala um monte de besteira e traz suas esposas, ele consegue ser fiel e consegue ser íntegro? Então assim, o segredo de Noé é o segredo para nós. A Bíblia fala lá em Gênesis 6:9. Põe lá para nós, Léo. Essa é a história da família de Noé. Noé era justo, íntegro entre o povo da época, porque ele andava com Deus. O andar com Deus te torna justo, te torna íntegro. Noé não nasceu justo. Ninguém nasce justo. Ninguém nasce íntegro. A gente não tem que disciplinar as crianças, porque se deixar no piloto automático, elas vão se tornar uns delinquentes. Né? Se minha mãe não me desse umas palmadas, meu pai não me corrigisse com a cinta, eu não sei quem eu seria hoje. Então, a gente naturalmente já é inclinado para fazer o mal e para ser corrompido mesmo. Mas Noé não. Noé não nasceu justo, mas pelo andar com Deus, ele se tornou justo e se tornou íntegro, amém? Ele transforma o nosso caráter, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E o que aconteceu de maravilhoso na vida de Noé? Pelo fato de Noé andar com Deus, vocês conhecem a história? Se você não conhece, é muito interessante você ler essa passagem de Gênesis 5, que Deus derramou dilúvio, choveu sobre a terra por 40 dias, 40 noites, e inundou toda a terra, e só quem foi salvo foi Noé e sua família. Então, quando você anda com Deus, a sua família inteira é beneficiada. A Bíblia não fala que todos os filhos de Noé andavam com Deus. Nós não sabemos. Cremos que Noé falava de Deus para eles. Mas quem tinha o tete a tete com Deus era ele. Então, quando você anda com Deus no tete a tete com ele, a bênção de Deus flui na tua vida para toda a sua família. Mesmo aqueles que ainda não andam para Deus são abençoados. A Bíblia fala que a esposa sábia edifica o lar. Ela santifica o marido. Olha que fantástico, eu vivi isso não com a minha esposa. Graças a Deus já conhecia Jesus quando eu conheci ela, mas a minha mãe e meu pai era um homem duro de coração, não queria saber de Deus. Minha mãe teve um encontro com Deus que transformou ela, e a minha mãe começou a santificar o meu pai. A busca da minha mãe, o face a face dela com Deus, começou a respingar não só no meu pai, mas em mim, nas minhas irmãs, e todos nós estamos na casa de Deus hoje, amém? Então, quando você anda com Deus, toda a sua família é abençoada, toda a sua família, amém? Então vamos ver Abraão, como foi a história de Abraão aqui, Gênesis 12, então nós falamos de Enoque, falamos de Noé, agora vamos chegar aqui em Abraão. Diz assim, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Então partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor.
O interessante é que quando Deus disse para Abraão, saia da tua parentela para um lugar que eu lhe mostrarei, Abraão não foi sozinho. Deus não deu um GPS para Abraão e falou, agora se vira aí, meu. Né? O Waze. Ó, Abraão, segue aí que você vai chegar lá. Não, Deus foi com Abraão. Então quando Deus te chama para qualquer lugar, Ele quer ir contigo. E nessa jornada, Ele vai revelando os propósitos dele, que o maior benefício de se andar com Deus é você entende o motivo pelo qual você vê a existência. Porque você não está aqui nesse mundo à toa, você está aqui porque Deus te quis. Deus teve um plano, Ele pensou em você, Ele projetou você. Ele arquitetou você. Nós vimos isso na outra série que nós tínhamos, do dom e do chamado, né? Do presente e do chamado. E nessa série nós vimos o que Deus colocou as digitais dele em nós. No livro de Salmo fala que nós somos tecidos. Deus nos teceu no ventre de nossas mãos. Ele colocou as suas mãos em nós. Então Ele projetou, Ele arquitetou, Ele pensou na sua vida, na minha vida. E quando eu começo a andar com Ele, eu começo a descobrir esse caminho, esse propósito. Você vê que Deus falou com Abraão e já começou a falar, você será um grande povo. Seu nome será famoso, você vai ser uma bênção. E Deus ainda faz uma proteção para ele. Vou abençoar até aqueles que te abençoarem. E quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoo. Eu amaldiçoo. Então assim, a gente vê o cuidado de Deus com aqueles que andam com ele. Então, o interessante aqui é que eu fico imaginando o contrário. Nós conhecemos a história de Abraão e vimos que ele de fato viveu um milagre, ele se tornou pai de Isaac, depois Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12, que foram as 12 tribos de Israel, e se tornou de fato um grande povo. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. E Abraão foi muito feliz e muito próspero. Agora eu fico imaginando se Abraão tivesse não atendido o chamado de Deus. O que seria de Abraão se ele não quisesse andar com Deus? Se ele falasse, ó Deus, sabe de uma coisa? Vai você aí, entendeu? Eu vou ficar aqui com a minha parentela mesmo, vou ficar aqui com a minha vidinha, com o que eu estou acostumado, eu vou ficar aqui. Será que ele teria vivido alguma coisa? Eu fiquei imaginando isso e me veio à cabeça, bom, a mulher de Abraão chamava Sara, ela tinha um problema. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Isso para a cultura da época era uma coisa horrorosa. A mulher se sentia muito mal e muito envergonhada perante a sociedade, porque ela não era capaz de dar à luz, ela não era capaz de ser mãe, ela não era capaz de cumprir o porquê que ela veio à existência. Então, naquela época era assim, hoje não, hoje a gente vê a mulherada não querendo ter filho, né? Não quer, não faz questão, enfim, as coisas mudaram. Mas naquela época era um papo sério. E eles queriam filhos. A gente entende na história que eles queriam filhos. Agora eu fico imaginando, se Abraão tivesse ficado na sua zona de conforto, ele não teria sido pai, sua esposa não teria sido mãe, porque ela era estéril, ela continuaria estéril, porque só quando você anda com Deus que você começa a viver os milagres de Deus. Ele não viveria esse milagre, ele não teria vivido o seu propósito, que o propósito de Abraão era se tornar pai de muitas nações, ele não teria se tornado pai de muitas nações, e ele não teria conhecido, vivido o seu chamado, e talvez o seu nome nem estaria na Bíblia e nós nem estaríamos falando dele aqui hoje. O preço de não andar com Deus é muito alto. Por isso que a Bíblia fala que no céu vai ter choro e ranger de dentes quando as pessoas se encontrar com Deus pela primeira vez naquele trono dele, que ele vai mostrar o tipo de vida que você poderia ter e que talvez você optou em não andar com ele. Aí você vai vir um remorso tão grande ali naquele momento. E a gente não precisa passar por isso. Basta a gente querer andar com Deus, amém? Pergunte a si mesmo, se eu ficar na minha zona de conforto nesse ano de 2016, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Aí eu faço a tua pergunta, o que você tem a perder? Por que não já dar braços dados com Deus e bora junto embarcar numa aventura fantástica e numa jornada que vai mudar a nossa vida para sempre? Sabe, porque eu penso na minha vida que o livro de Atos, né, o livro de Atos vai até o capítulo 28, se eu não me engano, e o 29 ainda continua sendo escrito. E eu quero que tenha alguma coisa escrita na minha vida lá. Quando chegar lá no céu, eu quero ver alguma coisa escrita a meu respeito, escrita a respeito da minha família, o que nós fizemos nessa terra para o reino de Deus. E eu quero que você tenha essa ambição para você também.
Porque Deus quer contar contigo, Deus quer andar contigo. Amém? Então, quando você anda com Deus, o teu problema se torna problema dele também. Abraão e Sara tinham um problema sério. Sara não podia ter filho, ela era estéril. Você tem um problema também, não sei qual, mas todo mundo tem problema, certo? Tem um pastor de louvor da nossa igreja lá na Austrália, ele foi uma vez tocar o teclado com uma camiseta em inglês escrito I have issues, que significa, né, eu tenho problemas. E no culto, assim, na igreja, os mais religiosos olharam aquilo, pô, pastor é doido, né? Mas ele está sendo realista, porque pastor não tem problema, né? Então, a questão é que nós temos problemas, mas quando nós começamos a andar com Deus, Deus ele também se apropria desses problemas e ele vem com as soluções dele. Então, na época de Abraão e Sara, não existia geneticista, que fala? Meu colega médico lá, geneticista. Não existia. Não tinha aqueles caras lá que faziam inseminação artificial para que uma mulher pudesse se tornar mãe. Não existia essa tecnologia que nós temos hoje, né, que fazem tratamento disso, tratamento daquilo, congela o sêmen, a mulher consegue ser grávida. Agora estão falando até de fazer uns bebês mais bem elaborados, né? O pai pode escolher a cor do olho, daqui a pouco vai ter vários Brad Pitt andando por aí, né? Tudo geneticamente alterado. Então, assim, a gente vê que... mas naquela época era um problema seríssimo que não tinha solução. Mas, ao andar com Deus, Sara, o seu problema é meu problema. Abraão, o seu problema é meu problema. E aí Deus diz para eles assim: existe alguma coisa impossível para mim? Quando você anda para Deus, Ele diz: existe alguma coisa difícil que você está vivendo para mim? Anda comigo que você vai ver. Amém? Aí eu pensei, na Bíblia conta algumas pessoas que não conseguiram andar com Deus. A gente entende que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os três são um, igual aquele shampoo, né? O 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, 3 em 1. Então, assim, o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Alguém falou Neutrox aí? Pet Plus, né? Não, mas eu tive uma experiência muito ruim com o Neutrox. Eu não sei se o culpado... se eu conseguisse provar, eu processaria. Meu cabelo começou a cair depois que eu usei Neutrox. Eu lembro até hoje. Até hoje. Foi em setembro de 2006. Eu estava na Bahia, fazendo missões na Bahia, na Praia do Forte, Salvador e tal. Aí eu estava hospedado na casa de um amigo meu e ele era cabeludo. Esse aqueles cabeludo surfista, com cabelo, né, caracolado, e ele usava Neutrox para tirar o sal do cabelo dele. Aí eu vi o Neutrox e falei: caramba, eu não uso esse negócio tem muitos anos, eu vou botar no meu cabelo. Botei no meu cabelo, no dia seguinte eu comecei a ver ele caindo assim, ó. E não parou até hoje. E agora está acelerado o negócio. Minha esposa que o diga. E a faxineira também, quando vê os cabelos no chão. Não tem nada a ver com a pregação isso. Mas o que eu quero falar, esse ponto agora é importante, porque tem pessoas, a Bíblia fala de algumas pessoas que não conseguiram andar com Deus, né? Eu falei que o Pai e o Filho são um, Jesus mesmo disse isso, eu e o Pai somos um, né? Então, andar com Jesus é o mesmo que andar com Deus, andar com Deus é o mesmo que andar com Jesus, ok? Todo mundo entendeu isso? Então, algumas pessoas na Bíblia, a Bíblia fala que elas não conseguiram andar com Deus, elas não andaram, talvez porque não quiseram, ou não foram aptas para andar com Deus. Não é que elas não tinham capacidade, mas pelo fato de querer, porque Deus é quem nos capacita. Então vê lá Lucas 9, vamos ver o que diz Lucas 9, 57. Mateus, Marcos e Lucas. E o título dessa passagem já é assim, né? Quão difícil é seguir Jesus. Mas para Deus nada é impossível, né? Então
Aqui no 57, no versículo 57 do capítulo 9, diz que quando andavam pelo caminho, andavam Jesus e os seus discípulos, um homem lhe disse: Jesus, eu te seguirei por onde quer que for. Então o cara saiu do meio da multidão, do nada, chegou: Jesus, o negócio é o seguinte, eu vou te seguir, aonde você for eu vou. Se eu for para Roma a pé, eu vou também. Então o cara, falou isso. Aí Jesus virou para o cara e falou assim: bobinho, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O filho do homem não tem... Então o que ele falou assim? A parada aqui é outra. Porque Jesus estava num momento de muita popularidade. Seguir Jesus naquela época, na época que isso aqui foi, esse fato aconteceu, Jesus estava curando muitos enfermos, Jesus estava fazendo muitos milagres. Então dava ibope você estar do lado de Jesus, você ser visto do lado de Jesus, Era uma época que a cidade entrava em alvoroço. Jesus está vindo, não sei o que lá. Então o cara virou: não, quero te seguir, quero fazer parte da turma. Aí quando Jesus chega para o cara e fala isso: olha, meu amigo, o filho do homem, eu não tenho casa, você não vai ter lugar para dormir, você está mesmo a fim de encarar essa parada? A Bíblia não fala, mas imagina esse cara chegando para Jesus: Jesus, talvez eu fui meio precipitado, mas quando você voltar ano que vem, na sua próxima cruzada evangelística, eu posso tocar bateria na banda, eu posso ajudar em alguma coisa, Eu faço parte dos boas-vindas, Eu posso dar algum panfletinho para avisar que você está vindo, Então, aí ele meio que, deu uma segurada. Aí outro cara, Jesus virou para ele e disse, agora foi Jesus que falou: siga-me. Aí o cara pensou: olha, Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai, depois eu venho, A gente pensa assim: mas sepultar o pai é uma coisa séria, cara, vai sepultar o pai. Mas na verdade, os estudiosos dizem que naquela época, se o filho primogênito perdesse o sepultamento do pai, ele perdia o direito da herança. Talvez o pai desse cara ainda estava vivo. Então ele pensou assim: não, deixa eu ficar com meu pai até ele morrer, depois que eu pegar a minha herança, aí eu te sigo, Jesus. Serve? O cara não seguiu Jesus. Jesus disse para ele: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, e você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Aí, no próximo, parece mais outro camarada. Chegou para Jesus e disse: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Aí Jesus vem e responde com essa: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses três camaradas aqui às vezes o pastor fala uma coisinha, as pessoas se ofendem tanto, Imagina você estando ali vendo Jesus ministrando: toma ali, Jesus dava umas que os negros saíam torto, Aí o pastor não pode falar nada, que já, Aí, deixa-me primeiro sepultar. E Jesus respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, Ou seja, os que têm corações divididos nunca vão conseguir andar com Deus. Porque Deus é Deus, Ele tem que ser número 1, Ele não aceita ser número 2. Então, se a gente quer andar com Ele, a gente precisa colocá-lo na frente, a gente precisa colocá-lo como prioridade. Amém? Então, outro camarada que não conseguiu andar com Deus foi um homem na Bíblia que ele é conhecido como o jovem rico, O jovem rico. Vamos ver lá a história dele. Está lá em Mateus 19. Volta um pouquinho, algumas páginas da sua Bíblia. Passa Marcos. Mateus 19, 22. Diz assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ouvindo que Jesus tinha acabado de falar para ele, ele afastou de Jesus triste, ele se afastou de Jesus triste. O que aconteceu aqui antes desse versículo ser escrito aqui, Antes do que aconteceu, do homem se afastar. Ele chegou perto de Jesus e ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus falou para ele sobre os mandamentos. Você obedece os mandamentos? Honrar teu pai e tua mãe, amar o teu próximo como a si mesmo. Aí ele falou: não, eu faço isso, eu tenho observado isso desde a minha juventude.
Aí Jesus virou para ele e fala: ainda lhe falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, oferte isso aos pobres e vem e me segue. Aí, ao ouvir isso, a Bíblia fala: o jovem se afastou de Jesus triste, porque tinha muitas riquezas. A Bíblia fala: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então o tesouro desse homem estava nas suas riquezas. Ele tinha tanto apego ao dinheiro que quando Jesus o desafiou na idolatria que ele tinha, ele falou: Então a idolatria, seja por dinheiro, seja relacionamento, seja por que for, nos impede de andar com Deus. Porque Deus não vai. Jesus ficou pensando: pô, esse cara vai andar comigo, vai ficar só pensando em dinheiro. Não tem como ele andar comigo e amar dinheiro. Ou ele me ama. Então, assim, se eu amar mais o dinheiro do que Deus, eu não vou conseguir andar com ele. No outro ponto que eu li, se eu me amar mais do que Deus e priorizar as minhas coisas acima de Deus, eu também não vou conseguir andar com ele. Aí o outro ponto do tipo de pessoas que não conseguem andar com Deus está lá em Amós 3,3. A gente usa muito esse versículo, já vi muito falar em casamento. Eu mesmo nunca usei em casamento, mas eu já ouvi muitos pastores falando em casamento. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Tem como? Você não concorda comigo, você não vai conseguir andar comigo. Se eu não concordo com você, eu não vou conseguir andar com você. Né? Isso acontece muito nas amizades. Né? Você aceita Jesus, você começa a ser transformado, seus amigos não. Seus amigos continuam naquela vida, droga, sexo, rock and roll e pá. E você não, você já começa a viver para um propósito maior do que esse. E você não concorda mais com esse estilo de vida e seus amigos também acham que você virou um careta, quando na verdade você descobriu o que é mais valioso nessa vida. E aí gera aquele conflito, você não concorda mais. Isso aconteceu comigo com um grande amigo que eu tinha na minha adolescência, que era o meu parceiro de coisas erradas. E quando eu voltei, eu fui morar na Austrália, quando eu voltei, fui visitá-lo, eu vi ele com a mesma vidinha, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando a gente era adolescente. Eu falei: pô, eu cresci muito. Essa não é mais minha vida. Não tinha mais como a gente andar junto. E o mesmo acontece com Deus. Se eu não concordar com Deus, eu não vou conseguir andar com Ele, porque Ele que não vai concordar comigo. Quem tem que se acoplar a Ele sou eu, não é Ele a mim. É muita audácia minha querer que Deus se molde aos meus parâmetros, certo? É nós que temos que nos moldar aos parâmetros dele. Então, se eu quiser andar com Deus, eu tenho que entender que eu preciso estar de acordo com Ele, amém? Amém. Então, é extremamente importante a gente, né, tem gente que escolhe aqui o que quer fazer daqui ou não, né, eu tenho que entrar de acordo, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso presta, isso não presta, isso aqui eu não concordo, Deus. Esse negócio de sexo aí, antes do casamento, Deus, eu não concordo não. Tá com nada. Esperar sexo depois do casamento, é isso aí. Só até lá, não, muito tempo esperar, esse negócio aí não tá certo não, não concordo. Como é que eu vou, né, andar com Deus? Eu tenho que concordar com Ele. Né? Eu tenho que concordar. Porque Deus, Ele quer o meu bem. Pensa num playground. Você já viu alguma criança reclamar, chegar num playground e reclamar e dizendo assim: olha, eu não aguento aquela cerca no playground. Tem o escorregador, tem o balancê, tem a gangorra, tem o circuito, tem um monte de amigo, mas essa cerca aqui, papai, meu filho nunca fez isso. Ele nunca reclamou da cerca em volta do playground. Mas a cerca serve para quê? Para proteger a gente das crianças de ser atropelada na rua. Ela é importante. Deus, Ele criou algumas cercas também, que são os seus princípios, que são os seus mandamentos. Esses princípios nos protegem de machucar, de ser atropelado no meio da rua, correndo atrás da bola. Então, é importante a gente abraçar os preceitos de Deus, porque eles são vida. Ele quer o seu bem, por isso que Ele faz essas coisas. E aí você vai ver o quão gostoso vai ser quando você se casar, estiver com seu esposo, com sua esposa, e ver que valeu a pena esperar. Porque a gente vê muitas pessoas feridas emocionalmente,
porque não consegue se guardar ao casamento. São vários princípios que Deus tem, mas se as pessoas seguissem só esse, nós não teríamos mais doenças venéreas, nós não teríamos mais gravidez indesejada, nós não teríamos aborto, porque as pessoas iriam esperar o seu casamento, iriam viver com o seu cônjuge e, na vontade de Deus, a Bíblia fala para nós nos mantermos fiéis até a morte. Você faz um juramento ali quando a gente está casando, então não haveria divórcio, traição e nada disso. O problema é que a gente não consegue concordar com Deus, né? A humanidade não consegue concordar com Deus. Mas quando a gente concorda, a nossa vida fica muito mais gostosa. Amém? Bom, nós falamos aqui de pessoas que não conseguiam andar com Deus. Esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitudes, são atitudes que vão nos impedir de realmente andar com Deus. Tem, por outro lado, a graça de Deus. Né? Não é que a gente tem que ser perfeito para poder andar com Ele. Eu vi o testemunho de um homem que era homossexual. E o testemunho dele é muito impactante, porque quando ele aceitou Jesus, ele estava com a cirurgia marcada para ele ir lá para a Tailândia cortar fora e virar uma mulher. E ele aceitou Jesus naquela semana. E ele foi ali naqueles dias para ser, né? Ele falou: Deus, está muito difícil. Ele começou a orar para Deus e falar: Deus, eu não consigo me libertar dos meus trejeitos, me libertar dos meus vícios. Eu ainda tenho vontade de sair com um homem. Como que? Aí Deus falou para ele assim: não se esforce em mudar, só ande comigo. E o que foi fantástico é que no caminhar com Deus, o que acontece quando você começa a andar com alguém? Eu sei que naquela minha viagem que meu cabelo começou a cair do Neutrox, eu fiquei 1 mês na Bahia. No final do mês, eu acho que até comentei no devocional de ontem, eu comecei a falar baiano. Eu já estava, oxente, tu visse, já estava, meu irmão, já estava falando assim, meu rei, né? Até a preguiça do baiano já estava me dominando já. 1 mês ali, gente, quando você começa a andar, você começa a adquirir os hábitos da pessoa. Você começa a moldar, teu sotaque começa a mudar, porque você está andando muito com alguém. É a mesma coisa no casal, né? Eu começo a pegar os jeitos da minha esposa pega meus jeitos, enfim. Então, assim, esse homem ex-homossexual, ele começou a andar com Deus. O que aconteceu? Ele começou a se comportar como Deus. Ele começou a andar como Jesus andava. E a natureza dele começou a ser transformada. E isso acontece com todos que andam com Deus, amém? Agora, tem uma tristeza porque tem um grupo de pessoas que andou com Deus por algum momento, mas decidiram se distanciar dele. Nós falamos aqui dos caras que andaram com Deus e foram extremamente abençoados, viveram uma vida plena. Um foi até arrebatado, está lá no céu esperando a gente, para conhecer a gente. O outro camarada aqui, nós vimos aqui os camaradas que não quiseram andar com Deus, um que amava dinheiro, outros colocavam seu eu na frente, e um outro que não concordava com Deus, e agora a gente está vendo agora umas pessoas que andou com Deus por algum momento e depois se distanciou. Um deles é Judas, todo mundo sabe, Judas, vamos malhar o Judas, o traidor, né? Judas comeu na mesa junto com Jesus, participou da ceia, da última santa ceia, e ele traiu Jesus, abandonou Jesus, né? Ele decidiu não andar mais com Jesus. E qual foi o fim de Judas? Foi triste, né? Ele ficou com tanto remorso que ele se suicidou. Né? Tem uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro também decidiu pisou na bola 3 vezes, negou Jesus, mas Pedro, ao invés de ter remorso, ele teve arrependimento. Ao invés de ele fugir de Deus, ele correu para Deus. Né? Então tem uma diferença. Judas não. Judas fugiu de Deus, fugiu de Jesus. Ele fez algo errado e não voltou para Deus e se distanciou e teve um fim trágico. Mateus 15, 8. Põe lá para nós. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual é o próximo? Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Aqui Jesus falava dos religiosos da época.
Eram pessoas que fingiam estar próximos de Deus, ser íntimos de Deus, mas não andavam com Deus. Talvez em algum momento eles chegaram a andar com Deus, mas depois só os lábios deles cultuavam a Deus, mas o coração estava longe. Isso acontece com muitos de nós. A gente tem um encontro com Deus, a gente começa a andar com Deus, mas depois vira um piloto automático danado, que a nossa adoração é só de boca. Nosso coração já está em outras coisas. Eu não tenho mais momento em intimidade com Deus. Por isso que a gente faz esse jejum todo ano, para que a gente resgate esse momento. Para que a gente ganhe seja como se fosse um catalisador para o resto do ano. Para a gente já entrar no mês de fevereiro em alta velocidade. Para a gente ter energia para passar pelo ano com proximidade, face a face com Deus. Então, Deus é tão maravilhoso que ele fala, Jesus disse, aqueles que vêm até mim, eu jamais lançarei fora, eu jamais rejeitarei. Ninguém é rejeitado, todos que vêm a Deus, ninguém é rejeitado. Agora, nós é que acabamos o rejeitando. Então o problema não é Deus andar comigo, é eu andar com Ele. Eu vou mesmo acompanhar seus passos. A Bíblia conta uma história muito interessante de José e Maria. E eu fico imaginando, se José e Maria comeu essa bola, eu também posso comer. Então José era o pai de Jesus, Maria a mãe de Jesus. A Bíblia fala que eles foram participar do censo lá na cidade. E eles chegaram lá, Jesus já tinha seus 12 anos de idade, mais ou menos. Eles foram lá apresentar Jesus, fizeram lá, participaram do negócio, estavam voltando de viagem. Quando eles estavam voltando de viagem, lá no segundo dia, não me recordo ao certo, eles perceberam, cadê Jesus? Vê se ele está aqui. Não, não está. Vê se ele está aqui na caravana de trás. Não, não está. Eles só foram perceber Jesus, já tinha passado mais de dia, que eles já estavam andando sem Jesus. E isso acontece na vida do cristão. O cristão acha que está com a bola toda, que está firmão, que está com Deus. Jesus já está em outra parada, ele parou no lugar e você não quis parar, você continua andando. Foi sozinho e nem percebeu. Vai perceber 1 ano depois, 6 meses depois, Jesus não está mais comigo, faz todo esse tempo. Estava me iludindo do quê? Se isso aconteceu com José e Maria, é uma ilustração de que pode acontecer comigo também. Então eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que ter o face a face com ele. Se ele não tiver face a face, talvez eu estou longe demais. Amém? Então, quando eu rejeito andar com Deus, eu acabo rejeitando o propósito pelo qual eu fui criado. Então eu não posso rejeitar isso. É um convite bom demais. Se eu rejeito andar com Deus, eu rejeito uma vida de propósito, uma vida de sentido, que faz sentido, de impacto, que vai mudar o meu caráter, minha personalidade e o meu futuro. Queria chamar a Rafa aqui, 1 minuto. Você pode curvar seus olhos, nós vamos encerrar, Quando eu rejeito andar com Deus, eu rejeito o propósito pelo qual eu fui criado. Uma vida sem Deus é uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. Deus quer trazer sentido para nossas vidas. No dia a dia, no andar com Ele. Pense comigo, o que tem te atrapalhado de andar com Deus? Eu creio que o Espírito Santo agora vai te ajudar a identificar o que está talvez te segurando, o que está talvez atrapalhando a sua intimidade com Deus. Nessa noite você pode colocar isso diante dele. E você pode pedir para ele te ajudar. Como no testemunho daquele ex-homossexual, ele expôs: Deus, eu ainda tenho vontade de me relacionar com outros homens. Ele disse para Deus, ele abriu o coração dele e disse: Deus, eu tenho dificuldade de largar isso, de fazer aquilo, de te obedecer nisso. Você pode falar isso para ele. E ele vai te ajudar. Que o que ele mais quer é estar perto de você.
nada pode te separar do amor de Deus. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor possa ajudar cada um de nós a andar contigo. Nós queremos andar contigo todos os dias de nossas vidas. Pai querido, nos mostra aquilo que tu mostrou a teu servo Abraão. Tu deu a ele propósito, tu revelou o seu chamado para a vida dele. Tu mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Você fez um upgrade na vida dele. Nós também queremos isso na nossa, Pai. Da mesma forma que tu falou a Moisés, face a face, como um amigo fala ao outro. Seja assim conosco, Pai. Remove todo o véu de nossas faces, ó Deus, e possamos te enxergar por quem tu és. Nos ajuda a concordar contigo, Senhor. Não é do nosso jeito, é do seu. O seu é muito melhor. Tu que existes por toda a eternidade, como nós queremos desafiar a tua sabedoria, a tua inteligência, com a nossa que é tão pequena. Que possamos embarcar numa jornada fascinante. Mais de ti, Senhor, menos de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria aproveitar esse momento. Lembra que no começo da palavra eu falei sobre uma escada? Essa escada ela dá acesso da terra ao céu. Essa escada tem nome e o nome é Jesus. Talvez você nunca se apropriou dessa escada. Talvez você nunca pegou essa escada para si, para que você pudesse subir e ver o que tem lá no céu. Quando você se conecta com Deus, a realidade dele começa a se manifestar na sua realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa dar um primeiro passo. Você precisa receber esse Jesus que eu estou falando aqui nessa noite, esse Deus que eu estou falando nessa noite, no seu coração. E é de uma forma muito simples que isso acontece. Você faz uma oração. Você abre a porta do seu coração. Você verbaliza isso. E ele vem fazer morada. E dentro de uns instantes eu vou pedir, se você nunca fez essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu queria orar com você. Talvez você se enquadre no cenário daqueles que já andou com Deus, mas por algum motivo você se distanciou. Um aborrecimento, uma frustração, seu coração se esfriou e você se distanciou de Deus. E hoje você está ouvindo a voz do Espírito de Deus te chamando de volta. Ele te chamando, filho, volta para a minha presença. Eu tenho saudade de andar com você. Se esse é você, eu também queria que você levantasse a sua mão. Ou se talvez você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar no céu. Se você tem dúvida acerca do futuro da sua alma, da sua vida, onde você vai passar a eternidade, esse é um quesito muito importante para nós termos dúvidas. Quando você recebe Jesus no seu coração, ele sela isso em você, e você não tem mais dúvida. Você sabe da onde você veio e para onde você vai. O Espírito Santo sela e confirma essa promessa. Mas se você acha que, não, pastor, eu acho que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Ser bom não te garante ir para o céu. O que nos garante é Jesus Cristo em nossas vidas. Então há alguém aqui que se enquadra nesses três cenários? Vou pedir só para você levantar a sua mão. Alguém aqui que gostaria de receber Jesus pela primeira vez? Ou alguém que já andou com Ele, se esfriou e gostaria de retomar essa caminhada? Ou se você não tem certeza onde você vai passar a eternidade? Eu só queria fazer uma oração contigo, para nós encerrarmos. Vou pedir para você levantar a sua mão agora. Há alguém? Fica uma batalha da mente, do coração. Ouça o seu coração. A mente vai dizer, posterga, faz isso outro dia. Ai, tenho vergonha. Você não precisa ter vergonha, nós estamos em família. É só uma oração que vai mudar a sua vida.
Há alguém aqui que se enquadra nesses 3 cenários? Todo mundo pode olhar para cá agora? Vamos ficar de pé? Queria encerrar esse culto com uma oração. Se você puder, quando você levanta suas mãos, você se coloca numa posição de entrega, de eis-me aqui, Deus. Se você puder e quiser, você é livre para isso. Coloque suas mãos numa posição de entrega, dizendo: Deus, eis-me aqui. Pai querido, obrigado por cada um aqui presente, Senhor. Nós te pedimos nessa noite que a tua graça, a tua bondade, a tua benevolência esteja com cada um. Que nós possamos viver Salmo 23, ser guiados pelo bom pastor, para que nada tenhamos falta. Que sobre alegria em nossos lares, que sobre, Senhor Deus, recursos, Senhor, que sobre saúde, Senhor, que sobre, Senhor, porque Tu és o Deus que supre nossas necessidades de acordo com as Suas riquezas e glória em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada um aqui, cada família representada aqui, Senhor, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe representado aqui, Senhor, que a Tua bênção e a Tua glória, assim como Tu abençoou Noé e a família toda dele foi abençoada, também abençoa a nossa, Senhor. Nós queremos a Tua bênção, nos ajuda a andar contigo todos os dias, ó Deus, e se revela a nós. Quanto mais te conheço, mais eu te quero, Pai. Obrigado por essa oportunidade e privilégio. Em nome de Jesus, dê a todos nós uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Senhor Deus, cheia de alegria e novidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem. Is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace.